Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje sobre a questão do pensamento multidivergente. Né? Eu gostaria de começar esse episódio de hoje falando, definindo o que é esse tal de pensamento multidivergente. Né? O pensamento multidivergente seria justamente a capacidade de gerar e pensar múltiplas soluções para um mesmo problema. Né? Isso seria o oposto dos testes de múltipla escolha. Né? Eu gostaria de contar uma história, um mito relativamente famoso, uma piada, uma anedota no mundo da física e da engenharia. E essa lenda é frequentemente atribuída a diferentes pessoas, como, por exemplo, o Niels Bohr, e também a adaptações locais, incluindo versões adaptadas para o Brasil, nas faculdades do Brasil. Diz a lenda que a ciência da história é justamente a contestação de um estudante criativo contra o ensino mecânico de fórmulas na física, respondendo a uma questão da prova sobre como medir a altura de um prédio usando um barômetro. E o professor ele esperava uma resposta baseada na diferença de pressão atmosférica, usando a física clássica, mas o aluno era perturbado e, em vez disso, respondeu, amarre um barbante ao barômetro, baixo do telhado até o chão e meça o comprimento do barbante. Então, a lenda diz que o professor não aceitou a resposta, mas o aluno disse que existiam ainda outras respostas que ele sabia. Seria justamente essa parte criativa do mito. E um aluno, sabendo que sua primeira resposta era de sacanagem, ele explicou posteriormente que conhecia outras maneiras de fazer essa mensuração, e ele demonstrou o pleno domínio da física. A primeira forma seria alternativa, a primeira forma alternativa seria a questão da queda livre. Ele jogaria o barômetro do topo e cronometraria o tempo de queda do barômetro. Uma segunda forma podia ser pela sombra. Ele poderia medir a sombra do barômetro e a do prédio, e basicamente usar a semelhança de triângulos. Uma terceira forma seria ele usar um pêndulo, e usar o barômetro como um pêndulo no topo e na base do edifício para justamente calcular diferenças na gravidade. Uma quarta forma, de mais sacanagem ainda, o aluno propôs bater na porta do zelador, síndico ou qualquer outra pessoa que soubesse a altura do prédio e propor dar a ele o barômetro de presente em troca da informação da altura do prédio. Uma quinta forma seria o chamado método da escada de marcação. Basicamente seria subir as escadas do prédio, fazendo marcas na parede com o barômetro, contando o número de marcas e multiplicando o número de marcas pelo tamanho do instrumento. E por último, ele descreveu a fórmula esperada pelo professor. E eu gostaria de destacar que, embora muitas vezes essa história é recontada como tem acontecido em várias universidades, basicamente é uma lenda acadêmica internacional que destaca a diferença entre decorar fórmulas e compreender princípios físicos. E dessa forma, eu diria que é muito comum a uma pessoa superdotada enxergar várias soluções para o mesmo problema. E se você tem esse traço, possivelmente você é uma pessoa superdotada. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.